Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos no meu canal. E no vídeo de hoje vou ensinar a fazer pão caseiro. Esse pão ele fica muito macio, fofinho, uma delícia. Toda vez que eu faço aqui em casa não sobra nada. E o melhor de tudo dessa receita é que é muito fácil. E para fazer a massa eu coloco na tigela 4 colheres de sopa de açúcar cristal, 10 gramas de fermento biológico seco e 350 ml de água morna. Essa água não pode estar muito quente e nem fervendo, ela tem que estar morninha. Se colocar água muito quente no fermento, o pão não vai crescer, vai estragar a receita. E agora é só misturar bem esses 3 ingredientes até dissolver todo o açúcar e todo o fermento biológico. Essa parte é muito importante, tem que dissolver muito bem, para o pão não ficar nem com cheiro e nem com gosto do fermento. Já dissolvi todo o fermento e agora acrescento 2 ovos inteiros e meia xícara de chá de óleo. E eu vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes que eu usei para fazer essa receita. É só conferir lá. E agora eu vou colocando a farinha de trigo aos poucos e coloco também uma colher de café de sal. E é só misturar tudo. É muito importante colocar a farinha de trigo aos poucos para você não perder a massa. Se colocar muita farinha, a massa não vai crescer, o pão não vai ficar bonito e você vai perder toda a sua receita. E como a massa já está ficando bem pesada, eu tive que trocar o meu batedor por uma espátula. É muito melhor para mexer. E coloco mais um pouquinho de farinha de trigo. Para essa receita, vai no total de 800 gramas de farinha de trigo. Pode ir um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E depois de colocar um pouco de farinha de trigo na massa, eu coloco uma colher de sopa de margarina. A margarina ela vai trazer mais sabor para essa massa. E agora é só misturar a margarina, vai ficar bem grudento, você vai achar que não tá dando certo, mas é assim mesmo, ela fica desse jeitinho, viu? Vira um grude. Já dissolvi toda a margarina na massa e agora aos poucos eu vou colocando a farinha de trigo. Vou misturando e vou colocando mais farinha, vou misturando e colocando mais farinha, até chegar o momento que a massa ela não gruda mais nas minhas mãos. E a massa já está ficando mais firme. Eu pego nela e ela não gruda nas minhas mãos, mas ainda não está pronta. E agora eu transfiro a massa para a mesa, coloco um pouquinho de farinha de trigo para não grudar e vou sovar essa massa. E depois de colocar a farinha de trigo aos poucos, sovar bem a massa na mesa, ela já está prontinha. E ela fica com essa consistência, ela fica mais molinha, mas não gruda mais nas mãos e não gruda mais na mesa. E minha massa já está prontinha e agora eu vou colocar ela para descansar por pelo menos 1 hora ou até ela dobrar de tamanho. E eu cubro a tigela com plástico filme. E depois de 1 hora descansando, a massa já dobrou de tamanho e olha o tanto que ela cresceu. Ela cresceu bastante. E agora, com as mãos, eu vou tirando todo o ar da massa. Amasso delicadamente para tirar todo o ar. E agora vem a melhor parte da receita, que é modelar os pãezinhos. Coloquei um pouquinho de farinha de trigo na mesa para a massa não grudar e eu vou dividir essa massa em 3. Eu vou fazer um pão grande e 2 menores. Essas 2 massas eu vou rechear com chocolate ao leite picado. Fica uma delícia e são os preferidos dos meus filhos. Mas essa é uma massa de pão. Do jeito que você modelar, vai ficar bom também.
E agora eu vou modelar essa massa, coloquei um pouquinho de farinha de trigo na mesa e vou abrindo a massa com um rolo. É só ir apertando, não muito também para não rasgar a massa, mas é só fazer do jeitinho que eu estou mostrando no vídeo. A massa já está na espessura que eu quero, não ficou nem muito grossa, mas também não pode ficar muito fina. E agora eu pego na pontinha e vou enrolando até o final. Já modelei o primeiro pão e agora eu coloco na forma que já está untada com óleo e farinha de trigo. E agora eu vou fazer o pão preferido dos meus filhos, que é com recheio de chocolate. Esse pão aqui em casa faz muito sucesso, os meus filhos amam. Já abri toda a massa na mesa e agora eu coloco o chocolate em barra picado. O chocolate que eu estou usando aqui é o chocolate ao leite, mas você pode usar o chocolate da sua preferência. E é só esparramar todo o chocolate na massa do jeitinho que eu estou mostrando no vídeo. E depois que espalhar todo o chocolate na massa, é só enrolar e colocar na forma e fazer tudo do mesmo jeitinho com outro pedaço de massa. E os pães já estão prontinhos, modelados, e agora eu vou deixar crescer por aproximadamente 45 minutos ou até eles dobrarem de tamanho. E os pães já dobraram de tamanho e ficaram lindos, olha o tanto que cresceram. E agora, para deixar o pão mais bonito, eu misturei uma gema com uma colher de sopa de leite e passo por todo o pão. Esse ovo, ele não vai mudar o sabor do pão, mas essa parte ela é opcional. Se você não quiser passar, não precisa. E os pães já estão prontinhos e agora eu vou levar para assar. O forno não pode estar pré-aquecido, ele tem que estar desligado. Depois que eu coloco as 3 formas dentro do forno, aí sim que eu ligo, na temperatura de 180 graus. E vou deixar assando de 40 a 45 minutos. E meus pães já assaram e ficaram lindos. E agora vou cortar um pedaço para mostrar para vocês como que ficou macio e fofinho. Pão caseiro é tudo de bom, não é mesmo? E eu tenho certeza que se você fizer na sua casa, todo mundo vai gostar. E essa foi a receita de hoje, pão caseiro. Uma receita fácil e muito gostosa. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo, dê o like, clique no sininho para sempre receber notificações, compartilhe os vídeos para ajudar na divulgação do canal e até a próxima!